Matahari, você venha aqui. Matahari, venha aqui. Cadê a bundinha? Cadê? Matahari, venha aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vem aqui, Matahari. Matahari, venha aqui. Agora. Pra eu pegar essa bundinha. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Você acha que eu não pego? Você acha? Você acha que eu não pego? Ai, peguei bundinha da criança. Peguei bundinha. Peguei. Oh, é. Matahari. Frascar. Parou. Frascar, eu tava brincando com a Matahari. Ai, meu Deus. Vou pegar essa bundinha. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aí eu pego. Matahari, venha aqui. Matahari. Matahari. Ô, Matahari, venha aqui. Matahari, aqui. Vem aqui. Matahari. Cadê sua bundinha? Eu vou pegar. Vem aqui, Matahari. Matahari. Matahari, venha aqui. Eu vou pegar. 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 Eu pego. Eu pego. Eu vou pegar. Cadê Matahari? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Cadê Matahari? Venha aqui, Matahari. Eu vou pegar. Eu pego. Eu pego. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu peguei! Eu peguei a bundinha dela. E eu vou pegar, pegar aqui. Aqui, ó. Peguei a bundinha da criancinha. Mamãe pegou. Mamãe pegou. Não pegou? Eu vou pegar. Quer ver que eu pego? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei a bundinha. Peguei a minha bundinha. É minha bundinha. É minha bundinha, Matahari. É minha. Vês como fico pequena quando escrevo para ti? É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O poeta se engrandece perante a ausência, como se a ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a palavra. No meu caso, não. A ausência me deixa submersa, sem acesso a mim. Este é o meu conflito. Quando estás, não existo, ignorada. Quando não estás, me desconheço, ignorante. Eu só sou na tua presença, e só me tenho na tua ausência. Agora eu sei. Sou apenas um nome que não se acende, senão em tua boca. O que é isto? Esta, emendei. Esta sou eu. Devia ter dito, esse é o meu nome, grafado na capa do meu diário. Mas não. Disse que era eu como se todo o corpo e toda a minha vida fossem 5 simples letras. E é isso que eu sou, Marcelo. Sou uma palavra. Tu me escreves de noite, de dia me apagas. Cada dia é uma folha que tu rasgas. Sou o papel que espera pela tua mão. Sou a letra que aguarda pelo afago dos teus olhos. Tudo isto, Marcelo, me faz recordar as nossas noites em Lisboa. Tu me olhavas enquanto, na cama, eu espalhava os cremes de beleza pelo corpo. Eram demasiados, queixavas-te. Uma loção para o rosto, outra para o pescoço, uma para as mãos, outra ainda para o contorno dos olhos. Foram inventados como se cada porção de mim fosse um corpo em separado e sustentasse uma beleza própria. Para os vendedores de cosméticos, já não basta que cada mulher tenha o seu corpo. Cada uma de nós tem vários corpos, existindo em autônoma federação. Era o que tu dizias, tentando demover-me. Perseguida pelo medo da velhice, deixei envelhecer a nossa relação. Ocupada em me fazer bela, deixei escapar a verdadeira beleza, que apenas mora no desnudar do olhar. O lençol esfriou, a cama se desaventurou. Esta é a diferença. A mulher que encontraste aí, em África,
fica bela apenas para ti. Eu ficava bela para mim, que é um outro modo de dizer, para ninguém. É isso que essas negras têm que nunca podemos ter. Elas são sempre o corpo inteiro. Elas moram em cada porção do corpo. Todo o seu corpo é mulher. Todo o seu tempo é feminino. E nós, brancas, vivemos numa estranha transumância. Ora somos alma, ora somos corpo. Acedemos ao pecado para fugir do inferno. Aspiramos a asa do desejo para depois tombarmos sob o peso da culpa. Agora que aqui cheguei, subitamente deixei de te querer encontrar. Era um sentimento estranho em mim, eu que tanto viajara no sonho de te reconquistar. Na viagem para a África, porém, esse sonho rodopiou. Talvez tivesse esperado demasiado tempo. Nessa espera, aprendi a gostar de ter saudade. Recordo os versos do poeta que diziam: eu vim ao mundo para ter saudade. Como se apenas pela ausência eu me povoasse interiormente. Seguindo o exemplo dessas casas que só se sentem quando estão vazias, como essa casa que agora habito. A dor de um fruto já tombado, é isso que eu sinto. O anúncio da semente, é isso que espero. Como vês, eu me aprendo árvore e chão, tempo e eternidade. És parecida com a terra. Essa é a tua beleza. Era assim que dizias. E quando nos beijávamos e eu perdia a respiração e entre suspiros perguntava: em que dia nasceste? E me respondias: voz trêmula, estou nascendo agora. E a tua mão acendia por entre o vão das minhas pernas e eu voltava a perguntar: onde nasceste? E tu, quase sem voz, respondias: estou nascendo em ti, meu amor. Era assim que dizias, Marcelo. Tu eras um poeta. Eu era a tua poesia. E quando me escrevias, era tão belo o que me contavas, que me despia para ler as tuas cartas. Só nua eu te podia ler, porque te recebia não em meus olhos, mas com todo o meu corpo, linha por linha, poro por poro. O amor é uma morfina, podia ser comerciado em embalagens sob o nome Amorfina. És um poeta, Marcelo. Não digas mais isto. E por quê? A poesia é uma doença mortal. Marcelo adormecia logo a seguir a fazer amor. Dobrava a almofada entre as pernas e tombava no sono. Eu ficava só, desperta, ruminando o tempo. No início via na atitude de Marcelo um sinal de insuportável egoísmo. Depois, já muito tarde, entendi. Os homens não olham as mulheres que acabaram de amar porque têm medo. Têm medo do que podem encontrar no fundo dos olhos delas. Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 31 de maio. E estou indo na minha mãe pintar o cabelo dela, fazer a barba do meu padrasto. Mas acho que antes eu vou no mercado comprar um pão para comer de tarde, né? Porque agora de manhã eu tô em jejum intermitente, mas de tarde é outra coisa. Na casa do meu primo estão colocando padrão em mim. Vai pra aí. Eu comprei só pão, umas bananas e saco de lixo, como sempre, né? Aí a menina do caixa não tem comigo. Agora vocês vejam como a gente descobre que a gente anda viciado. A menina tá assim: vai levar coca hoje não? Cara, quando uma pessoa começa a saber os seus hábitos e pergunta alguma coisa, é porque a pessoa tá certa. Infelizmente certa. Mas por sorte, né? Aí eu falei com ela: pois é, menina, agora tô no jejum intermitente. E já tem algumas semanas. Tanto que eu raramente estou vindo ao mercado, né? Estou vindo muito menos do que eu vinha antes. Dá pra comprar pão, hoje eu comprei, mas já tinha muitos dias que eu não comprava, porque hoje estou com vontade de comer. Assim, eu não tava podendo comer ovo, né? Mas esses dias eu comi ovo, semana passada, aliás, e não passei mal.
Então eu quero testar para ver se talvez hoje eu tô com vontade de comer um pão com ovo, com bastante oréganos em cima. Então o meu objetivo hoje é tentar comer um pão com ovo. Aí eu falei com ela que tô no jejum intermitente. Já tem algumas semanas. Ela, eu também queria. Eu falei assim, antes eu tava na fase do querer, mas chega uma hora, né, que a gente tem que tomar uma atitude. Ela, eu queria muito. Eu falei assim, mas só querer não estava me ajudando muito não. Eu tive realmente que ir pra ação, né? Então assim, ontem eu tomei Coca-Cola, né? Eu tomei que eu comprei lá em Juiz de Fora, porque eu estava muito enjoada. Mas assim, não tenho uma garrafa de Coca-Cola na minha geladeira. Porque vai vir o aniversário da minha mãe aí vai ser mais um dia que eu vou tomar Coca-Cola, né? Então eu estou assim, então não estou comprando para casa, né? Até para não cair na tentação. Bom, gente, finalizando o dia, porque já são quase meia-noite. Hoje não foi um dia, assim, muito produtivo, não. Agora eu tô melhor, mas é meio como se eu tivesse passado o dia meio que me recuperando ainda do mal-estar de ontem. Assim, eu tô acostumada com esse negócio de andar de ônibus e ficar enjoada e tal, só que ontem... O mal-estar de ontem foi muito, assim, superior ao mal-estar habitual. Porque eu fui pra Juiz de Fora, né? Fui lá pro dentista e tal. Aí cheguei lá passando mal e tal. E aí, como eu não tinha comido, comi pão de queijo e tal. E aí fiquei passando mal, mas assim, aquele passando mal que eu tô acostumada, né? De estar andando de ônibus. Só que depois, quando eu voltei... foi uma coisa superior, porque não foi só aquela coisa do enjoo, aquela vontade de vomitar, era aquela coisa de sentir o corpo até meio quente, de começar a sentir, sabe quando você, não sei se vocês já sentiram isso, quando vocês começam a suar assim, mas como, sei lá, como se fosse desmaiar, como se, muito ruim, muito ruim. E aí eu não tava entendendo por que eu, né, tava passando tanto mal desse jeito, afinal de contas, né, eu comi, né, não tava sem me alimentar e tal, né, na volta, tudo bem eu ter passado mal antes, mas depois de ter comido, né, e aí eu mostrei no ônibus 2 biscoitos da Balduco, que eu acabei comprando, porque tinha as meninas no mercado, nossa, mas elas estavam falando assim, de maneira obcecada pelo tal biscoito. E a menina falando que tava viciada no tal biscoito. E eu pensei, às vezes a gente compra sempre as mesmas coisas, né? Eu sou muito assim, gostei de uma coisa, eu compro sempre aquilo. E às vezes surgem coisas novas que você não conhece porque você não se abre para o novo. Eu falei assim, tá, a minha menina tá falando tão bem, as meninas, são 2 meninas, falando tão bem do negócio, eu vou comprar, né? Vai que eu gosto do negócio. E aí era um de chocolate lá, e o outro lá de pistache, que eu nunca nem comi, acho que eu nunca comi na minha vida. E aí na hora que eu tava voltando nesse ônibus, eu ainda abri o biscoito e comi o primeiro, acho que foi de chocolate. Aí eu dei uma mordidinha, falei, não gostei, tem uma coisa estranha. E aí depois eu falei assim, vou comer então o de pistache. Também não gostei, também achei estranhíssimo. Tipo assim, não é que fosse tão ruim. Havia alguma coisa ali, algum fundo de alguma coisa. Então, eu só sabe que eu dei uma mordidinha. Esse biscoito que deu uma mordida, joguei fora. E ainda pensei assim, talvez amanhã eu coma, né? Vai que amanhã eu não estou passando mal, talvez amanhã eu coma esse biscoito e vou gostar desse biscoito. E pensei, aí fui tentar, né, hoje comer o biscoito.
quando eu cheguei perto do biscoito, aí já não tava passando mal, assim como tava. Só quando eu cheguei perto do biscoito, eu senti o cheiro do biscoito, já me embrulhou o estômago. E eu ainda pensei em dar o biscoito para minha mãe, lá para meu padrasto, só que minha mãe fez uns bolos hoje e tal, que era para levar para um evento, que afinal foi cancelado. Você já tá cheio de bolo lá, eles devem comer num outro evento. E eu afinal vou dar esse biscoito para mãe, meu primo deve estar aí amanhã, e eu vou dar para ele. Aí eu fui ler a embalagem, aí eu descobri por que é que afinal esse biscoito me fez tanto mal. Fui ver, geralmente eu olho, mas dessa vez eu não olhei. Tinha amendoim. Não só no de chocolate, mas no de pistache também. Tá lá escrito nos ingredientes que tem amendoim. E eu sou altamente alérgica a amendoim. Se eu sentir o cheiro assim forte de amendoim, forte, eu digo assim, se estiverem vendendo doce de amendoim, paçoca, essas coisas assim, tem um cheiro mais forte, eu sou capaz de vomitar só com o cheiro. E se eu comer uma grande quantidade, uma pequena quantidade, assim, se eu tivesse comido, por exemplo, uns 2 biscoitos inteiros, eu, para começar, já teria começado a me coçar. E começa a ficar quente e tal. É um enjoo muito forte, começa a me coçar toda e começa a aparecer pelo resto do corpo todo, começa a aparecer várias bolhas, começa a inchar. Eu tenho 3 horas para tomar uma injeção e não morrer. É esse o nível. Então, esse negócio é muito grave. E eu não estava nem imaginando. Até me podia imaginar que no de chocolate podia ter amendoim. Mas o tal de pistache não dava para imaginar. Aí fui ver ontem. Isso foi bom para me lembrar de quando eu vou comer uma coisa diferente, né? De ficar observando. Eu sempre observava. Dessa vez, assim, falhei, né? E só que eu tenho que me lembrar disso porque isso é muito grave para mim. Então tá justificado porque que eu passei mal assim, nesse nível ontem. Bom, gente, eu gosto de fazer vlog porque o vlog é aquela coisa de partilha de experiências, né? De mostrar o que a gente está vivendo, o que está acontecendo com a gente e tal. E eu acho muito importante que o vlog também seja informativo, porque às vezes uma coisa que você está vivendo pode se encaixar na vida de outra pessoa ou de pessoas que você conhece. Você está assistindo um vlog e aí você conhece pessoas que passam por aquela situação. Então, por isso que eu resolvi trazer também aqui a informação sobre essa alergia a amendoim. É uma alergia que eu tenho desde a infância. Então, eu já passei por situações muito graves. E tem desde as situações leves, desde o cheiro, né, até as mais graves, se eu consumir. Se eu consumir uma quantidade maior que 1 bis, por exemplo, já é o suficiente para eu ter que ir para o médico, de eu ficar toda empolada, toda inchada, tipo um monstro, passando muito mal, dificuldade de respirar, muita coceira, a pele queimando e muito enjoo. Assim, pior cenário possível. Com um pedacinho que fosse assim, do tamanho de 1 bis já é suficiente para fazer isso comigo. Se for uma quantidade muito pequenina, igual foi agora, né, que eu comi um pedacinho, né, já comecei a passar muito mal e tal. Mas até o cheiro, muitas vezes, já me deixa mal. Eu já começo a ter dificuldade para respirar, começo a ter enjoo, começo a ter dificuldade para respirar. Eu começo, só com cheiro, algum cheiro de alguma coisa, imagina, eu vou na casa de alguém e alguém está fazendo uma canjica que leva amendoim. Eu tô dentro do ônibus, aí entra um rapaz vendendo algum pé de moleque, paçoca, alguma coisa que tenha amendoim. Já é o suficiente para eu começar a passar muito mal. Eu começo a mexer na gola da minha blusa, assim, compulsivamente, meio que puxando para baixo a gola. E às vezes eu não entendo que é por causa disso. Porque às vezes pode ser que o cheiro ainda não esteja muito intenso, mas eu começo a fazer isso como se começasse a sentir que algo está me sufocando. É horrível o enjoo, é horrível a sensação de que você vai desmaiar, é horrível você ficar inchada igual um monstro, mas eu acho que o pior mesmo é uma sensação como se esse inchaço não fosse só externo. É como se dentro da minha garganta fosse ficando inchado também, ao ponto de que ela fosse se fechando e eu vou perdendo
a capacidade de respirar, e aí você vai ficando meio gelado, é muito horrível. Então, é uma coisa realmente muito grave. E às vezes as pessoas acham que é frescura, sabe? Você fala, tem gente que, mas como você não gosta, que não sei o quê, como é que você não pode comer uma coisa tão boa, sabe? A pessoa não entende que é uma questão realmente que pode te matar, inclusive. Se você não tomar uma injeção em 3 horas, se você tiver ingerido uma quantidade, tipo, maior que um bis, no meu caso. E cheiros, por exemplo, se eu saio de um local porque o cheiro está muito forte de amendoim, e às vezes uma pessoa faz, por exemplo, uma canjica de amendoim. Às vezes o cheiro fica na casa da pessoa por dias. E às vezes a pessoa não entende que eu não quero estar naquele ambiente porque realmente me faz mal. As pessoas geralmente tomam como frescura, não entende porque é uma coisa que elas nunca passaram, né? E eu não desejaria isso para ninguém, realmente é um desconforto muito grande. Mas deixa eu então dar parte informativa aqui no canal, disso que eu encontrei na internet. A alergia a amendoim pode manifestar-se de várias formas, desde reações leves a graves, incluindo a anafilaxia. Os sintomas podem incluir problemas de pele, como urticária e coceira, problemas digestivos, como diarreia e náuseas, e problemas respiratórios, como dificuldade em respirar e chiado. Em casos graves, a anafilaxia pode causar inchaço na garganta, dificuldade em respirar, tonturas e até desmaios. Daí hoje não foi assim um dia muito produtivo, né? Porque você tá assim, tava melhor e tal, mas sabe quando você ainda tá sentindo que o resquício do mal que você passou? Mais ou menos assim. Sintomas mais comuns: reações cutâneas, urticária, vermelhidão, inchaço, coceira na pele. Problemas digestivos, náuseas, vômitos, diarreias, cólicas estomacais. Problemas respiratórios, chiado, falta de ar, dificuldade de respirar, aperto na garganta, nariz escorrendo, espirros. Outros sintomas: coceira na boca e na garganta, sensação de formigamento na boca, voz rouca, dificuldade de engolir, tonturas, perda de consciência. Sintomas de anafilaxia: inchaço na garganta, lábios e língua, dificuldade de respirar, chiado, falta de ar. Queda da pressão arterial, tonturas, desmaios, pele pálida ou lábios azulados. Importante: se você suspeitar de alergia a amendoim ou se notar sinais de reação alérgica após comer amendoim, procure um médico imediatamente, especialmente se você estiver com sintomas graves, como dificuldade em respirar ou inchaço na garganta. O que fazer em caso de anafilaxia? Chame o SAMU 192 ou o serviço de emergência local. Se você tiver uma injeção de adrenalina, epinefrina, autoinjetável, use-a imediatamente. Espere pela chegada da ambulância e siga as instruções do profissional de saúde. Aí fui a minha mãe. Era para ter sido rápido, mas acabei também querendo fazer o cabelo dela, tal. Fiz escova, fiz prancha, que era só para eu pintar, né? E ela fica muito feliz quando ela faz escova, que ela não consegue fazer sozinha e tal. Aí fiz a escova também e tal. Aí cortei o cabelo do meu padrasto, fiz a barba do meu padrasto. E aí acabei almoçando lá, então acabei não comendo tal ovo que eu tava com vontade de comer, porque comi carne lá, comi feijão e tal. E voltei pra casa, fiz algumas coisas aqui em casa, mas não foi assim, sabe? Tipo, que dia produtivo, fiz tudo aquilo que eu pretendia fazer hoje. Não foi esse dia. Mas a boa notícia que eu não estava esperando, eu estava vendo um site de notícias, aí vi uma notícia de que And Just Like That estreou dia 29, e eu só fui ver agora. Aí eu até mandei mensagem pro meu primo: você tá sabendo? Porque assim, essa temporada a gente nem ficou vendo notícias. Geralmente a gente fica vendo notícias assim de Sex and the City, e no caso agora Just Like That, com antecedência, aquele mistério, aquele suspense todo, a gente aguardando assim ansiosamente pela nova temporada. Dessa vez a gente não ouviu falar muita coisa, a gente não viu muita notícia e tal. Eu de repente me dei com essa matéria falando que estreou dia 29, que a estreia seria dia 29. Mas aí eu fui ver e já tava no Max. Aí já assisti. Foi incrível, não foi incrível, mas foi muito bom. Tinha umas coisas de moda ali que bem questionáveis, mas em geral bom, muito bom, assim. É o tipo de programa pra mim imperdível. Aquele tipo de programa, geralmente eu assisto as coisas fazendo outras coisas ao mesmo tempo. And Just Like That, não. É uma coisa que eu paro realmente pra assistir, então foi muito interessante. Só que liberaram só um episódio.
Então, bora ver quando é que vão liberar os outros. Mas eu torço para que amanhã sim seja um dia positivo. Meu primo vai vir aí, eu não estava esperando que ele fosse vir amanhã. Diz que até o Monico tá querendo vir aí amanhã. Eu quero, gente. Como assim? Não estava sabendo. E eu falei que eu não queria sair de casa, né? Mas devo ir lá rapidinho e tal, mas depois voltar para fazer as coisas aqui. Espero que amanhã sim seja um dia bem produtivo. Eu posso estudar bastante, tem muita... Nossa, a casa tá tão bagunçada. Tanta coisa para arrumar, porque esses dias foi assim, todo dia tinha coisa para resolver. Tenho que organizar também a agenda dos próximos dias, porque senão depois eu vou ficar perdidinha. Essa semana, esses últimos dias, né, me senti muito desorganizada, justamente porque eu não tive tempo, né, para me organizar. Tipo, chegava no lugar e faltava um papelzinho de alguma marcação, teve dia que eu esqueci o raio-x e tal. Eu não sou essa pessoa, sabe, que eu odeio ser essa pessoa desorganizada, assim. Então, assim, gosto de organizar. Tipo, gosto de organizar a roupa que eu vou em tal dia. O que eu preciso levar? Se tá faltando documentos, tem dinheiro na carteira, se o telefone tá, sabe, se tá carregado. Eu gosto de ter até um checklist para não dar erro. Mas a falta de tempo dessas últimas semanas que fez com que, sabe, eu errasse muito. Na verdade, estou cansada também, né? Essa coisa de ter sempre médico para ir. É médico, é dentista, fisioterapeuta. É muita coisa. E aí tudo assim, tudo tem um papelzinho de alguma coisa. Tem um cartãozinho de não sei o que. Aí você vai entulhando tudo na bolsa. Aí quando às vezes esqueço, o lugar, eu tenho que colocar tudo na carteira, porque na carteira é o único lugar que as coisas não somem. Só que me irrita colocar as coisas na carteira, porque, gente, carteira é lugar para ter dinheiro. Aí quando eu vejo que tem mais papel do que dinheiro, começa a me irritar. Mas eu quero me organizar melhor para as próximas semanas. Eu tô tomando um cafezinho, o último café do dia. O café não me dá insônia, não. Entendeu? Não. O cansaço que eu tenho, que eu poderia deitar e dormir, se eu não tivesse a responsabilidade de pensar que eu tenho, né, as crianças para cuidar e tal, e as outras responsabilidades também, eu falo assim, não tem nada, nenhum compromisso, eu conseguiria deitar e dormir por umas 2 semanas, sem nem precisar de nenhum remedinho, nem nada, só em nome do cansaço que eu sinto, dormiria umas 2 semanas direto. Mas não dá pra gente fazer isso. Então, assim, café, o sono que eu tenho, que o café vai tirar meu sono, qualquer hora que eu deitar, meu bem, que eu falo assim, vou dormir, pá. Antes eu falava, já vou estar dormindo. Mas eu quero ler um pouquinho também antes de dormir. Tem um valor muito nostálgico também, essa coisa do ler antes de dormir, né? Quando você é criança, alguém lê pra você antes de dormir. Eu poder ler sozinha é um sinal não só de independência, mas de manter essa nostalgia da infância, né? Da criança, que é uma das coisas que eu acho que a gente precisa manter para a vida toda. Esse hábito de finalizar o dia com um livro. Para a gente acordar com outro ânimo, outra mentalidade no dia seguinte. São 2 coisas. Primeiro, ler antes de dormir. Claro, não faço isso todos os dias, é quando dá, né? Mas nos dias bons, nos dias em que eu posso me permitir isso, gosto de ler antes de dormir e depois colocar uma musiquinha suave. Geralmente tenho colocado música francesa. Aí eu durmo ouvindo a música francesa. É como se fosse um ritual para o dia seguinte ser melhor. E aí agora eu vou ler alguns trechos que eu achar interessante. Estou lendo, né? Estou relendo umas partes que eu não estava lembrada mais. Porque não sabe quando você lê um livro e você não sabe onde é que você parou? Do Jesusalém, do Mia Couto, né? Faltava pouca coisa, só como eu não lembrava onde é que foi parar, porque tinha caído o marca-páginas, caiu, não lembrava qual era a página, então tem coisa que eu estou até relendo. Mas não faz mal, não, porque é um livro muito bom. Então, aí o que eu achar de interessante, é até bom, que aí eu registro aqui algumas coisas interessantes que eu vou encontrando nesse livro. Então, se eu não me despedir, beijinhos e até o próximo vlog. Perdi o medo de mim. Adeus. Adélia Prado.
Lembrei aproximado que dizia: quem quer a eternidade, olha o céu. Quem quer o momento, olha a nuvem. Tal como eu, Marta era uma estrangeira no mundo. Ela escrevia lembranças. Eu afinava silêncios. Segundo os papéis. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele virá com a boca e mão incríveis, tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo 2 caminhos, ouvir o doida ou santa. Eu que rejeito e exprobro o que não for natural como sangue e veias. Descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Como a fecharei se não for santa? Adélia Prado.